Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre autoestima. O que você entende sobre autoestima? Autoestima é o conceito que você tem sobre você, o que você pensa sobre você. A estima, o carinho que você se dá. Autoestima também é as escolhas diárias que você faz por você. Muitas vezes, essas escolhas que a gente faz por nós, elas estão enviesadas. Enviesadas pelas nossas crenças, enviesadas pela nossa história de vida, enviesada pelos cuidadores que nos dispensaram seu tempo, seu amor, seu carinho, mas muitas vezes não validar a nossa falta de habilidade para lidar com as coisas da vida, muitas vezes não reforçaram um comportamento positivo e que a gente precisava bastante, e tudo isso gerou ali na nossa intimidade, desde quando a gente era criança, um certo desconforto, uma certa inabilidade para lidar com algumas situações e com algumas emoções. E aí a gente vai para a vida adulta com todos esses vieses, sem revisitar esses lugares, ou da infância, ou da adolescência, ou da nossa própria criação, né? Que é esse caminho todo e que fez com que a gente interpretasse algumas situações de forma distorcida. Só que hoje a gente já é adulta e já pode fazer escolhas de revisitar a nossa história de vida e dar outro significado para várias situações em que a gente se sentiu rejeitada, preterida, abandonada, e lidar com isso de outra forma, porque olhando para lá e ressignificando a forma como a gente se sentiu, a gente pode hoje mudar a forma como a gente lida com essas situações onde a gente se sente de alguma forma rejeitada, abandonada, se contar outra história, mudar o nosso diálogo interno, porque a forma como a gente se conta, como a gente interpreta as situações, ela influencia diretamente no nosso comportamento, na escolha que a gente vai ter com aquela pessoa, com aquela situação, e isso interfere na qualidade da nossa vida, da nossa relação com a gente mesmo e dos nossos relacionamentos. Tem um psicólogo italiano chamado Walter Rizzo, ele compreende a autoestima em 4 pilares, e são os pilares emocionais. Claro que ajuda muito na manutenção da autoestima a gente desenvolver o autocuidado, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, colocar uma roupa bonita, uma roupa que a gente se sinta bem, fazer uma maquiagem, isso tudo faz parte, né? Alimenta, fortalece a nossa saúde mental. Mas Walter Rizzo vai para esse campo mais emocional porque é a base, porque é o que de fato vai dar uma sustentação melhor para nossa intimidade. E ele diz que autoimagem, autogratificação, autorreforço e autoconceito são esses pilares essenciais. O que seria um autoconceito? O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre a minha capacidade? O que eu penso sobre a minha capacidade em ser útil para as outras pessoas, no meu trabalho poder ajudar a vida de outras pessoas? O que eu penso a respeito de eu poder ajudar as pessoas à minha volta? O que eu penso sobre a minha capacidade de escolha para a minha vida? Eu estou satisfeita com o meu trabalho hoje, com as relações que eu tenho hoje, dentro da relação que eu vivo hoje? Então, autoconceito é o conceito que eu me dou diante da minha vida. Muito bacana esse autoconceito para a gente estar podendo pensar sobre ele e refletindo sobre o que está acontecendo de fato na nossa vida. Quando Walter Rizzo fala de autoimagem, ele não fala diretamente do que a gente vê no espelho, mas ele fala da relação daquilo que a gente vê no espelho. Então, por exemplo, se eu não gosto da minha altura ou do meu nariz, alguma coisa que eu não tenho como disfarçar com uma maquiagem ou com algum outro artifício, como eu lido com isso? Então, se eu não gosto, por exemplo, do meu nariz, eu posso focar em outras coisas. Eu posso escolher focar nos meus olhos, focar nos meus cabelos. Se eu não gosto da minha altura, eu posso focar no fato de eu achar que eu tenho uma desenvoltura para conversar, que eu sou uma pessoa simpática. Então, é como a gente lida com a imagem que a gente tem da gente mesmo. O que eu penso a respeito da minha imagem para as pessoas? E eu também pensar o que eu penso a respeito do que outras pessoas pensam sobre mim. Outro conceito criado por Walter Rizzo é a autogratificação. Quando eu faço alguma coisa e eu acho que eu brilhei, eu comemoro, eu faço algum rito de passagem, me dou um presente, um chocolate, tomo uma taça de vinho, mas especificamente para comemorar, para marcar
que eu fiz alguma coisa da qual eu me orgulho de mim, que eu me dediquei, que eu despendi esforço e que aquilo foi importante pra mim. Porque quanto mais eu reforço que eu faço coisas importantes e que eu me orgulho, mais eu aumento o meu senso de satisfação comigo. Para concluir esses pilares aí do Walter Rizzo, ele fala sobre o autorreforço. Eu me reforço quando eu também acho que eu brilhei, quando eu fiz uma coisa bacana para um amigo, ou fiz alguma coisa bacana no meu trabalho, ou fiz alguma coisa bacana para minha família. Como eu me reforço? Como eu me valido? Como eu falo, poxa, bacana, eu posso contar comigo. Eu sei que de alguma forma eu tô agindo de maneira intencional para melhorar a minha relação comigo e a minha relação com quem convive comigo. Então, o autorreforço é quando eu reconheço que eu fiz alguma coisa bacana e eu conto pra mim, olha, você pode contar com você. Autoestima, todos esses aspectos comportamentais que ajudam a gente a fortalecer a nossa relação com a gente mesmo. E quando eu tenho uma relação comigo um pouco mais fragilizada, vulnerabilizada, essa relação vai reverberar em todas as minhas outras relações, seja nas minhas amizades, seja nas minhas amizades de trabalho, seja na minha família, seja no meu relacionamento. Porque quando eu busco ter um equilíbrio, cumprir com os meus acordos, cumprir com os meus combinados, honrar minha palavra comigo, é isso que eu vou buscar nas minhas outras relações. E é isso que eu vou estar ensinando para as pessoas como eu gosto de ser tratada, como eu escolho ser tratada. É a forma como eu me trato. É a forma como eu respeito os meus limites, a forma como eu delineio os meus limites e a forma como eu procuro viver minha vida de acordo com os meus valores. Se eu tô muito alienada desse processo comigo, muito provavelmente eu vou viver relações desequilibradas. Porque quando eu não tenho a minha primeira relação estruturada, a minha primeira relação vivida com atenção, com intencionalidade, com carinho, eu reverbero essa falta de estrutura para as outras relações. Então, muito possivelmente eu posso viver sim relações tóxicas, relações abusivas e eu posso sair disso, mas eu permaneço por mais tempo, porque a minha relação comigo, embora não seja tóxica ou abusiva, é uma relação bagunçada. É uma relação onde eu não me conheço direito, onde eu ainda não me priorizo, onde eu ainda não sei identificar para poder delinear os meus limites e viver uma relação mais saudável. Então, autoestima é aquilo que eu penso ao meu respeito, mas sobretudo são as atitudes que eu escolho ter por mim mesma, para fortalecer meu vínculo comigo, para ser cada vez mais minha amiga, para ter uma relação mais fluida e mais saudável e para que assim eu possa refletir, reverberar essa construção nos meus outros relacionamentos. Um beijo, obrigada pela companhia.